Bom, gente, vamos retornando. 10h57. Vamos continuar nosso trabalho, porque acho que temos muita coisa pela frente ainda e o tempo está... A primeira continuidade da apresentação dos conselheiros era depois do intervalo, mas nós já terminamos. E agora nós temos a eleição da mesa diretora. Secretaria-geral e secretária executiva do Conselho. Então, o Conselho Estadual de Cultura elegerá, mediante voto aberto, dentre seus pares, um secretário-geral, visando constituir uma mesa diretora que terá como presidente o próprio presidente do Conselho, que é o nosso secretário. A mesa diretora será constituída na primeira sessão plenária de cada ano, sendo cabível a recondução do secretário-geral para o mandato seguinte. Então, estamos sugerindo a recondução da Eliette para secretária executiva, secretária-geral, desculpa. Então, a Eliette já era secretária-geral, eu acho que ela conduziu muito bem, mas a gente propõe que ela seja reconduzida. Se tem alguém que discorda, por favor, se manifeste. Abre o microfone e fala. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bom, então, como não tivemos nenhuma manifestação contrária, Eliette está reconduzida à função de secretária-geral do Conselho. Acho que a gente podia dar uma salva de palmas para a Eliette, né? Obrigada pela confiança mais uma vez, Laura. Bom, o Conselho contará ainda com um secretário executivo, agora sim, que deverá ser indicado pelo presidente do Conselho, dentre os funcionários que compõem o gabinete do secretário de Estado da Cultura. A Franciele Barnabé, a nossa Fran, ela vem exercendo a função e ela já está devidamente treinada, portanto, ela está inteirada do assunto, ela que acompanha sempre. Então, esse é o motivo que ela vai permanecer na função de secretária executiva. Então, Fran, continua secretária executiva. Parabéns. Obrigada, Luciana. O próximo assunto é a aprovação da ata da reunião anterior. Então, a ata foi mandada por e-mail para vocês, acho que todo mundo já leu. Quero saber se tem alguém que precisa fazer alguma observação sobre a ata. Alguém quer comentar? Eu não recebi. Giovanni não recebeu. Acho que o Fran tem que ver por que o Giovanni não recebeu, reencaminha para ele. Então. Eu também não recebi. Mas alguém não recebeu? Eliane? Solange Batigliana, também não recebi. Também não recebi. Bom, então é o seguinte, acho que quem recebeu não tem nada para falar, mas a gente volta a esse assunto na nossa próxima reunião, aí com uma confirmação. Fran, pode enviar para todo mundo e pede uma confirmação de leitura, que é importante que todos tenham recebido. Então, a ata será reenviada e a gente faz a aprovação dela nosso próximo encontro. Falando Luciana? em nosso próximo encontro, sim. Quem está falando? Fernando. Fernando, sim. O pessoal novo não recebeu, porque acho que eles não estavam na reunião anterior, né? Mesmo assim, eu acho que eles têm que receber, né? E o Elcio também não recebeu, né? Então, enfim. Mas, de qualquer forma, a gente vai mandar para todo mundo. O que foi, Leonardo? Posso fazer uma parte? Eu gostaria de sugerir, né? De repente, que encaminhassem todas as atas da gestão anterior para todo mundo. Até para os novos, de repente, ter um embasamento, de repente, uma leitura. Não que isso fique condicionado, porque a gente pretende colocar todo mundo a par aí para ter esse avanço dos trabalhos, né? Mais objetivo aí, de repente. É uma sugestão. Ótimo. A gente, assim, todas as nossas atas, elas estão disponíveis no site da Secretaria de Comunicação e Cultura, mas, de qualquer forma, a gente vai enviar. Eu acho que é importante para esse pessoal novo que está entrando, os novos conselheiros e conselheiras,
para, enfim, ter um pouco mais de informação da professor. gestão anterior. Obrigada pela sugestão, Leonardo. É o professor Léo dando o trabalho de casa para todo mundo. Tá bom, a gente faz, né? Bom, agora a definição do calendário anual de reuniões ordinárias. Então, nós temos um compromisso de nos reunir, de fazermos 4 reuniões num ano. Como essa nossa... Isso é reunião ordinária. Isso não nos impede de fazermos mais reuniões extraordinárias, inclusive porque essa nossa aqui diminuiu o tempo. Então, eu quero sugerir, a gente tem que fazer reuniões a cada 3 meses. Como nós já estamos em maio, e aí primeira reunião do trimestre, digamos assim, ela não foi possível acontecer, eu sugiro que a gente faça reuniões a cada 2 meses. Aí nós podemos ter as ordinárias agendadas para mais 3, essa e mais 3. Então, como hoje é dia 26 de maio, eu sugiro 28 de julho, 29 de setembro e 24 de novembro. Assim, a cada 2 meses, nós temos uma reunião. Pode repetir, Luciana, por favor? Posso. Sempre na terça-feira, às terças-feiras, às 9 da manhã, eu acho que esse horário é bom, terça-feira é um dia bom de reunião. Então, é na última terça-feira de julho, Luciana, a gente tem maio. Daqui a 2 meses... Luciana. Sim. Luciana. Solange, pode falar. Eu tenho uma dificuldade com terças e quartas-feiras. Nestes dias, eu tenho uma restrição pela manhã. Então, E agora? Posso fazer uma sugestão? Tua fala, Solange. Mas você consegue chegar um pouco mais tarde, Solange, como você veio hoje? Acho que aí a gente consegue adequar, porque, enfim, somos 36, é complicado achar uma data boa para todo mundo, né? De qualquer forma, se terça e quarta é ruim, só se a gente passasse a reunião para quinta-feira. Eu, pessoalmente... Luciana? Sim. Posso fazer uma sugestão, Pode. novamente? Sim, nós estamos considerando esse cenário de isolamento, né? Aí fica até um pouco mais tranquilo, assim, mas estou vendo, claro, que existem algumas limitações pessoais. Mas considerando que a gente retome, por exemplo, as reuniões presenciais, não seria prático, como você acabou de sugerir, das quintas-feiras, até para considerar o deslocamento das pessoas até a cidade Pola, onde realizaremos possivelmente a reunião, se nós, queira Deus, saiamos desse isolamento o quanto antes? O que você acha? O que vocês acham, né? Desculpa. Eu acho que pode ser passar para quinta, então a gente passaria para... Eu estou sem um calendário aqui, mas eu já olho, peraí, eu já achei aqui. Eu na quinta-feira não vou poder. 30 de julho. Só um pouquinho. Julho. 30 de julho, então. 30 de julho. Gostaria de fazer uma colocação. Quem está falando? Soraya. Soraya, sim, Soraya. Voltando ao nosso novo normal, né? Depois do isolamento, Sim. Eu sugiro que seja considerado a possibilidade das reuniões itinerantes. Sim, claro. Nós certamente faremos isso. Nessas ordinárias, né? Particularmente. Certamente faremos isso. Vamos deixar agendado, então, para quinta-feira, como sugestão do Leonardo, porque a Solange não pode. Então, deixamos essas ordinárias agendadas 30 de julho, 24 de setembro e 26 de novembro. Vamos trabalhar com essas datas, e aí, conforme a gente não consegue fazer grandes planos ainda, porque a situação é muito indefinida, a gente não sabe o que vai acontecer, mas, de qualquer forma, a gente tem um norte aí, algumas datas balizadoras. Eu posso fazer uma pergunta? Eu que estou chegando Claro, agora. Sobre a questão... Hoje nós estamos fazendo a reunião pela manhã, um turno. Você comentou que antes as reuniões, elas às vezes duravam o dia todo. Uhum. Essas reuniões na quinta-feira que estão sendo previstas, a perspectiva é que seja de manhã também, porque à tarde eu já não posso também. Se for pela manhã, eu posso participar. À tarde, nós vamos fazer assim,
As reuniões, enquanto elas não são presenciais, elas são virtuais, elas são de manhã e são meio período. Então, é das 9 a meio-dia e meia. Aí a gente... Enfim, como a gente não sabe ainda o que vai acontecer, nós vamos nos adaptando, tá? Sim. Aí, sim, uma sugestão, eu não sei como vocês trabalhavam antes, mas quando tivermos reuniões presenciais de dia todo e com itinerância, talvez o ideal para contemplar mais pessoas é não ser num dia fixo, né? Num mês ser terça, outro mês ser quarta, outro mês ser quinta, não é possível isso? Isso para as presenciais. Agora, no modelo remoto... Eu sumi um pouco a tua voz, mas de qualquer forma, quando as coisas forem acontecendo, nós nos reunimos, ou nós vamos nos comunicando através do WhatsApp e vamos nos adaptando. É importante a gente pensar assim: se até novembro nós continuarmos no isolamento social, nós teremos reunião no dia 30 de julho, 24 de setembro e 26 de novembro, reuniões virtuais das 9 ao meio-dia e meio, sempre às quintas. Então, por enquanto, esse é o nosso cenário. Vamos trabalhar dessa forma e aí a gente vai, conforme as coisas forem evoluindo, nós alteramos. De qualquer forma, eu acho que nós vamos definir a pauta da próxima reunião agora, mas eu acho que, como a gente está falando em definição do calendário, essa reunião, ela foi uma reunião de posse e de apresentação. Vamos definir a pauta, mas eu acho que é urgente que a gente marque uma próxima reunião extraordinária para a gente tratar de assuntos emergenciais que temos aí. Então, sugiro que essa reunião seja marcada já para a próxima semana, essa nossa extraordinária, porque, enfim, vamos definir a pauta juntos agora, mas o que eu sugiro, então? Para a gente definir a pauta... Bom, aqui eu tenho algumas orientações, deixa eu ver. Regulamentar o artigo 22 da lei. Ah, tá, vai dar tempo da gente conversar, não precisa reunir em grupo, você acha? Tá, gente, então, assim, a gente precisa marcar tanto a data quanto definir a pauta da nossa próxima reunião. Se vocês me permitem, então... Eu faço uma sugestão para nos reunirmos. Já vou passar, Léo e Elcio estão pedindo a fala, né? Vocês já falam sobre a pauta. Só, enquanto vocês vão falando, a gente já também define, eu sugiro que a nossa próxima reunião, ao invés de acontecer na próxima terça-feira, que vocês reclamaram da terça, pode ser na próxima quinta, então, dia 4 de junho. Se todo mundo estiver de acordo, a gente já deixa agendado 4 de junho. Tudo bem. Vamos... Quem quer falar primeiro é o Leonardo, né? Deixa eu ver aqui. Posso. Tá, pode falar, Leonardo, então, e começar a falar das pautas, né? Então tá, abrindo a sugestão de temas para a pauta, eu já inicio parabenizando a atitude de já se colocarem aí dentro da sua sugestão, Luciana, né, você direto, de já convocar essa reunião extraordinária, que era o primeiro item de interesse nosso, aí, das nossas conversas que temos tido, né? E eu gostaria de sugerir, até para organizar os trabalhos e dinamizar, que eu acho que é o mais importante para esse momento de emergência, que nós criássemos uma comissão permanente, um grupo de trabalho que fique disponível, assim, 100%, óbvio, como falei na minha apresentação, propositivo para trabalhar, discutir, sugerir, né, medidas emergenciais aí junto com esse pacote que foi apresentado, mas de repente fazer um trabalho direcionado especificamente para essa ideia, né, para essa proposição. E já gostaria de repente de sugerir, se possível, se for de acordo com todos os conselheiros, que a gente defina, se possível hoje, esse grupo de trabalho, já essa comissão aí que eu gostaria que fosse, na minha sugestão, permanente aí para esse trabalho. E também proponho que a gente discuta aí um processo já de preenchimento das vacâncias, né?
Não sei de que maneira nós poderíamos resolver essas 3 vagas que estão abertas aí. Eu cheguei a conversar com a Eliette, parece que existem algumas opções que a gente, de repente, já determinasse agora no início dos trabalhos do Conselho, né? Não sei a sua opinião também, né, Luciana, enfim, que a gente consiga resolver o time aí 100%. Obrigado. Leonardo, eu acho muito importante essa sugestão de criarmos uma comissão, um grupo de trabalho, mesmo uma comissão temática. Acho que é importante já definirmos hoje, porque o tempo acaba nos, enfim, o tempo acaba nos engolindo. Então, podemos passar aí daqui já com esse grupo definido. Eu gostaria de passar para a Eliette para falar dessa questão das vagas, ela vai explicar um pouquinho mais aí. Obrigada. Eliette, se você quiser daí já sugerir sobre a comissão temática, uma forma da gente eleger aí. Obrigada. Leonardo, essa preocupação esteve presente desde o início das eleições em relação à vacância dessas vagas, dessas áreas que não tiveram representações. Mas a gente buscou alternativas junto à legislação e não há previsão legal de que a gente possa substituir indicar, vamos dizer assim, as pessoas... Espera só um pouquinho, eu não estou conseguindo. Baixa o som aqui, que eu não tenho o meu microfone desligado. Não, aqui, ó. Desculpa, é que eu estou meio confusa aqui com o som. Então, assim, gente, a legislação não prevê que quando não houver indicação do setor para participar da eleição, não há previsão, por exemplo, de que o Estado, né, o secretário, a superintendência, possa indicar uma pessoa para suprir essa brecha. Então, não temos como fazer essa indicação, porque está previsto na lei que isso deve ser feito por eleição. Então, nós teríamos 2 opções. Uma, seguir como estava, né, e chegarmos ao resultado. Outra era cancelar esse pleito eleitoral e reiniciar. Como nós entendíamos que o melhor era dar continuidade, e, na sequência, solicitar uma alteração da lei para que, no caso de vacância, de indicação de candidato, o secretário, o gestor da pasta, possa, por exemplo, ouvir a área com indicação de 3 nomes e selecionar uma pessoa para preencher a vaga. Mas, como isso não está previsto na lei, nós não temos como solucionar. Posso só questionar, né, e tentar entender. Nós não conseguimos nem alterando o nosso regimento interno, nada nesse sentido. A gente, não. Então, é porque, na verdade, a gente acaba não contemplando a paridade, né, Eliette? Claro que eu sei que todos vocês entendem isso, mas para isso nós temos que fazer alteração na lei e se todos estiverem de acordo, a gente encaminha essa alteração na lei para a Assembleia. Mas, hoje, do jeito que está, a gente não tem respaldo legal para fazer, salvo se cancelar o pleito eleitoral e reiniciar tudo. É o único caminho que temos. Eu acho que não cabe cancelarmos o pleito, até porque precisamos trabalhar, né? Mas, de qualquer forma, nós vamos encaminhar, vamos fazer uma minuta do encaminhamento pedindo essa alteração, e aí mandamos para a apreciação de vocês para podermos encaminhar para a Assembleia. Por favor, quando isso ocorre, nós vamos trabalhando dessa forma que a lei nos permite. Eu pedi para a Eliette falar um pouquinho sobre uma dinâmica para elegermos essa comissão temática que o Leonardo sugeriu. Só um minutinho. Eu vejo que nós temos algumas alternativas. Nós temos os representantes do governo, os representantes das secretarias municipais de cultura, os representantes das regiões histórico-culturais e os representantes das áreas.
Se cada um indicar um membro para participar dessa comissão, nós teríamos uma comissão de 4, né? Mas, a não ser que vocês acham que tem que ser 2, mas é importante que a gente tivesse representantes desses segmentos, para dar paridade aí na comissão, né? Essa é a sugestão. De 1 ou 2 membros, porque também mais do que 6 pessoas já também não fica muito produtivo, né? Porque a proposta é discutir alternativas para apresentar ao conselho. Então, acho que um grupo menor é mais funcional, né? Essa é a sugestão de encaminhamento. Eu queria sugerir 4 pessoas, não sei se é muito, o que você acha? 4 de cada? Vamos para 16, Leonardo. Não. Eu acho São que 4 pessoas, 2 do Sociedade Civil e 2 da gestão. É bom, Né? Não sei. 4 exatamente essa de cada grupo. Aí 4 pessoas é um trabalho mais coeso, chega a uma comissão e pode apresentar para o grupo. Acho que fica perfeito. Como é que faz para se reunir? Eles montam um grupo? Por hora, eles montam um grupo de... a gente monta um grupo de WhatsApp e, se for necessário, fazemos reuniões virtuais. Creio que, pelo próprio WhatsApp, a gente faz reuniões virtuais. Tá ótimo. Bom, aí... Eu gostaria da fala. Eu gostaria da fala. No caso. Pede a fala. Aí no grupo eu acho que eles têm que se organizar. Quem tiver, pode ter alguém que se disponha, pode ser, aí se tiver uma disputa, vocês decidem dentro do grupo. Vai criar esses grupos, então. É isso? Nós criaremos 4 grupos de WhatsApp, para cada grupo definir quem vai ser o representante e começar as reuniões, é isso? Pode ser, pode ser. Franciele, Fran, você tem que, então, anotar aí que nós vamos criar 4 grupos de WhatsApp. Um dos representantes das áreas, outro dos dirigentes, outro dos representantes regionais e outro do governo. Então, um representante de cada área vai compor a comissão. Léo está se candidatando a compor o grupo. Então, já temos um nome. O Leonardo está se candidatando para o grupo e aí pode organizar isso, encabeçar isso, já que é o pai da ideia. Tá, a gente tem mais algumas pessoas aqui para falar, acho que o Elcio é o próximo. Elcio? Não estou vendo você. Eu acho que o... Oi, estou ouvindo? Oi, estou ouvindo? Agora sim. Ok. Desculpe, pessoal, eu perdi a conexão aqui agora, estou voltando agora. Eu devo ter perdido um pouco da conversa. Eu tenho, na verdade, algumas pequenas reflexões e já uma sugestão de encaminhamento, tá? Olha só, eu concordo com o Léo, a gente tinha conversado também sobre isso, sobre a questão do item da extraordinária, que já foi resolvido, né? A Luciana já propôs isso, tranquilo, né? Olha só, baseado no regimento, a gente tem uma questão muito importante para tratar, que inclusive faz parte daquilo que compete ao Conselho, já a gente vê no artigo 8 do regimento, que é, por exemplo, a gente tratar sobre esse pacote emergencial, né? Ok que ele foi lançado no período de emergência, ok que ele foi, né, nesse período conturbado, mas eu acho que esse pacote ele precisa passar pela avaliação do Conselho, né? Pelo crivo do Conselho. É uma instância legítima para a gente tratar disso, né? Com relação ao grupo de trabalho, eu já queria propor aí, inclusive eu gostaria de fazer parte de um grupo de trabalho, também já coloco meu nome à disposição, porque é o seguinte, eu acho que a gente poderia falar também sobre uma instância bastante importante aí, dentro desse contexto que a gente está, que é o Profice, né? Ele está em andamento a 3ª versão, mas assim, ele tem uma demanda aí, que eu acho que poderia auxiliar a gente nessas reflexões sobre o que fazer em termos de ações emergenciais. Então, eu gostaria, baseado ali no artigo 3º, parágrafo 2º, de sugerir 2 nomes para constituir o grupo de trabalho, uma comissão técnica, que são 2 pessoas do Profice, que seria a Vanessa, né, e o Jeff, que fazem parte do Profice, que poderiam auxiliar, né, nessa questão. Então, esse é o meu encaminhamento, né, nesse contexto.
2 pontos, então só recapitulando. Primeiro, a gente falar urgentemente e primordialmente desse pacote, ele tem que passar pela avaliação do Conselho, e segundo, sugerir para já participar da próxima reunião extraordinária o nome dessas 2 pessoas que fazem parte da estrutura do Profis, que podem auxiliar nesse momento da pandemia e no contexto das ações emergenciais. Seria isso por enquanto, depois eu peço a palavra. Bom, então acho que vamos ouvir todo mundo e depois a gente faz as considerações. Rosane, você que acho que pediu a palavra, né? Sim, eu pedi, tem relação com tudo isso que está falado, porque eu acho que a minha sugestão de inclusão de pauta para essa reunião extraordinária é justamente pensar esses assuntos que são emergenciais. Como eu já comentei brevemente na hora que eu me apresentei, o pessoal da área audiovisual também está solicitando que seja pensado um fundo de apoio para as pessoas que trabalham em funções técnicas, e aí eu estava pensando aqui no coletivo, isso não é só para o audiovisual, todas as áreas que lidam com espetáculos, teatro, música, tem uma série de profissionais que ficaram paralisados, com as atividades paralisadas pela pandemia, que não tem um fundo de apoio. Eu acho que o governo do estado, nesse caso, né, na área de cultura, seria bem importante pensar algo específico. Então, eu acho que tem a ver com o trabalho dessa comissão, tem a ver com o que é o Elcio, né, que acabou de falar, mas a forma disso ser discutida, eu acho que é bem maleável. A gente cria que o importante é que isso seja um assunto já logo, porque já estamos aí desde março com essa situação, e sem perspectiva de volta. Então, o quanto antes for pensado um fundo de apoio para pessoas que não têm um salário oriundo de outro lugar, que dependem desses trabalhos, né, de técnicos ligados a espetáculos, produções audiovisuais e outros. Então, esse reiterar a importância disso, dessa urgência. E a outra questão, eu não sei se já seria para essa reunião, mas eu vou colocar aqui uma sugestão que veio também do pessoal do audiovisual, que seria pensar o papel da TV para naturismo, se seria possível imaginar um edital, né, sugerir que a TV para naturismo criasse um edital para a seleção de conteúdos paranaenses, que seria possível trazer de todas as áreas que estão aqui presentes, representando regiões do estado e também áreas de produção cultural diversificadas, que pudessem participar, não só o audiovisual, eles estão propondo, mas eu acho que a TV teria condições também, seria uma outra forma de fomento possível, partindo dessa instituição, que é a TV para Naturismo, que teria condições de divulgar, de tornar, inclusive, mais acessível, mais visível esse material produzido pelas diversas áreas culturais aqui. Eu fiquei conhecendo algumas coisas pela fala dos colegas agora, né, sobre, acho que foi a última que se apresentou, Simara, Soraya, hip hop, sabe, tem várias questões assim que a gente nem pensa, que nas diversas áreas, cidades diferentes do estado estão sendo pensadas, defendidas, feitas, e que a gente não conhece. De repente, a TV para Naturismo, ela seria um espaço possível. Eu não sei também, eu acho que outro tema é mais urgente, né, a questão do apoio emergencial, um fundo de apoio. Mas isso também é algo para ser pensado aí como uma das pautas futuras. Depois eu teria outras sugestões, mas não precisam ser todas agora, né? Então seriam essas por enquanto. Obrigada. Obrigada, Rosane. Acho que é importante as sugestões, mas nesse momento acho que a gente tem que ter um foco mesmo que é mais urgente, até porque o nosso tempo vai passando e aí a gente vai ter tempo para discutir todos os assuntos, para conversar sobre todos os assuntos. Nossa, então anotei aqui as tuas 2 sugestões. A próxima pessoa a falar é a Soraya. Soraya, pode falar, estamos te ouvindo. Apoio a ideia da comissão temática com relação à questão do momento que estamos passando. Me coloco à disposição para compor, vamos discutir isso no grupo das macros. Eu já estou participando de uma frente nacional encabeçada por mulheres de todos os estados, no sentido de estarmos atentas à destinação desses recursos em nossos estados, por entendermos que o hip-hop é um segmento que não se faz representado em muitos espaços legitimados de políticas públicas. Salvo no Paraná, existem poucos conselhos que têm esta cadeira, né? E são
eles são contemplados, então nos preocupa essa invisibilidade do segmento dos artistas, muitos deles mulheres, mães de famílias que atuam na área da cultura hip hop, que são artistas e também são informais. Então, nós estamos atentos a essa questão para que a gente possa se sentir contemplado, e eu me sinto imbuída dessa tarefa no Paraná. Então, acho de extrema importância, gostaria muito de poder participar e contribuir com esse momento. Faço um pedido aqui de que a gente retome, talvez não nessa reunião, Eliette e Luciana, mas na sequência das outras reuniões, que nós retomemos a questão da comissão das macros. Nós temos uma ata da reunião que foi feita e não foi distribuída. Gostaríamos de voltar a essa condução, porque acho importante que o conselho já está na 3ª ou 4ª gestão, não sei bem, mas nós não temos uma política pública para macro-regiões, e eu acho que isso é de extrema importância, e nós já temos uma comissão, precisamos retomar isso, talvez não agora para a próxima, mas para as futuras reuniões, que a gente coloque esta pauta vigente e que a gente consiga, em situação de pandemia, fazer uma reunião com a comissão das macros, para retomar aquelas questões anteriormente já discutidas, tá? Então, era isso. Obrigada, Soraya. Vamos ouvir agora o Giovanni. Bom dia, pessoal. Todos me ouvindo? Sim? Sim. Beleza. Eu queria colocar dois apontamentos que eu acho necessários. Eu acho que seria muito importante a Secretaria de Comunicação Social e Cultura ver uma possibilidade de fazer alterações em alguns projetos do Profice, porque alguns projetos do Profice, eles são cabíveis de serem alterados para esse meio digital. Isso seria uma forma de dar andamento a esses projetos, fazer essa alteração, e seria uma forma, assim, de conseguir garantir uma renda para alguns produtores, artistas e demais agentes culturais dessas áreas. Eu também faço uma solicitação que é o seguinte: eu acredito que nesse momento de pandemia, a gente tem muitas pessoas que dependem muito da área técnica dos teatros, da área técnica, e que não conseguem fazer um outro trabalho, sabe? Então, eu acredito que se a gente focasse em editais específicos para esse grupo, seria de extrema importância. Ou então até mesmo pensar em uma certa forma de facilitar esse acesso, sabe? Eu digo isso porque a gente vê muitos artistas mesmo que querem ter esse acesso e se deparam com questões burocráticas que para alguns produtores é de extrema facilidade resolver, mas que para eles é complicado, como a questão de solicitação de certidões negativas, preenchimento em certos cadastros. Então, eu acredito que se a gente pudesse flexibilizar isso, nesse momento em específico, seria de extrema importância, sabe? Essas são algumas das contribuições que eu trago, que vêm de conversas com alguns grupos do teatro, e eu acho que isso não são coisas que que são demandas únicas e exclusivamente da área do teatro. Eu acho que englobam outras áreas também, mas eu não posso falar por elas nesse momento. Então, eu gostaria de fazer esses 2 pedidos, essas 2 solicitações. E uma terceira que eu vou colocar como se fosse uma bônus, que isso também fosse colocado em uma questão de classificação nos próximos editais, desses editais emergenciais. A questão da fragilidade de algumas dessas pessoas, sabe? Em caráter social e principalmente em caráter minoritário, sabe? Eu acho que tem que ser dada voz e oportunidade para essas pessoas nesse momento. Obrigado. Obrigada, Giovanni. O próximo a falar é o Norbert. Por favor, Norbert, estamos te ouvindo. Estão me ouvindo? Então, pessoal, primeiro eu gostaria de... Concordo, né, com a criação dos grupos, mas eu também me preocupo... Claro, cada um tem uma preocupação na sua área de atuação. Eu gostaria aqui primeiro de convidar, né, o Silvio, a Eliane e mais o outro professor aqui que está aparecendo só
professor da literatura aqui, que está aqui na reunião, certo? Para discutir também algumas questões da área. Gostaria, Luciana, de reiterar a minha vontade de reativar, né, a comissão do Plano Estadual do Livro, certo? Acredito que o setor, né, eu tenho conversado com algumas pessoas do setor, está bem preocupado, então, a questão das livrarias e tal, a gente precisa discutir isso, né, e a comissão seria o ideal mesmo, e então reitero, né, a minha vontade de continuar na comissão, e também de chamar os colegas aqui do Conselho, que são da área, para também a gente, em paralelo, discutindo algumas questões da literatura. O que me preocupa, Luciana, nessa área, e acredito até que se a companheira aqui, Doraci, estiver acompanhando, ela pode confirmar, eu conversei com o pessoal aqui de Guarapuava e eles estão trabalhando em alguns editais, algumas coisas assim, certo? Entendo que na área de eventos, por exemplo, tem N profissionais que estão precisando de ajuda, certo? Mas fica muito complicado na área, por exemplo, na área da qual eu atuo, que é a literatura, porque, por exemplo, como que Guarapuava vai fazer um edital para atender literatura se praticamente só eu tenho trabalhado literatura realmente, trabalhado só literatura, entende? A maioria do pessoal que escreve tem outras profissões. Então, ficaria muito complicado para eles montar um edital e que eu, por exemplo, que atuo, eu e mais 2 ou 3 pessoas. Então, não fica algo, fica parecendo algo direcionado, né? Então, mas existe essa preocupação. Dependendo da área, você atua no município, você e mais 2 ou 3, e aí também acaba ficando excluído, né, de alguns editais e de algumas ações de governo, tanto estadual quanto municipal. Então, eu gostaria de fazer esse convite para o pessoal que é da área da literatura, para a gente discutir essa questão, e gostaria de conseguir reunir novamente a comissão do livro, porque lá, né, teria os representantes das editoras, das distribuidoras de livros, do pessoal da área, né, o pessoal do Sistema S também estavam lá, e acredito que, apesar de ser a única área que já tem, né, a legislação, a questão da literatura, é uma das áreas também que que mais preocupa também, né, pela questão da situação em que vivemos. Então, seriam esses os pedidos, e eu espero poder contribuir nesses 2 anos aí, também, né, nessa área, né, certo? Obrigado, Norbert, pela participação. Vamos chamar o Caio agora, que também... Só um momento. Caio. Oi. Oi, com você. Luciana e demais companheiros desse conselho, eu queria colocar uma questão, já como um encaminhamento para extraordinária, nos temas que serão tratados, de uma proposição à Secretaria, à Superintendência de Cultura, no sentido de defender e reivindicar junto ao nosso governador o reconhecimento da cultura como atividade essencial. Entendo que isso é importante para todas as ações que vão acontecer na sequência, é importante também para nós que somos gestores municipais e para os conselhos municipais, porque até o momento a cultura ainda não foi reconhecida como atividade essencial. E nós sabemos da cultura enquanto atividade simbólica, social e econômica, o quanto ela pode e deve e precisa contribuir para esse momento que a sociedade como um todo está passando. Então, nesse sentido, além desse ponto de defender a cultura como atividade essencial, o reconhecimento, né? Todos nós sabemos que ela é atividade essencial, mas falta esse reconhecimento formal nos decretos. Queria também colocar que, entre tantos problemas que temos para tratar e pensar nas soluções, precisamos defender e fazer uma palavra de apoio às estruturas existentes. Nós temos aqui colegas que representam o Sistema S ou algumas instâncias do Sistema S,
e nós precisamos ajudá-los e trabalhar conjuntamente para a preservação dessas estruturas. Normalmente, essas estruturas são reconhecidas pelos seus espaços físicos e que, nesse momento, dado essa questão do chamado isolamento social ou do distanciamento social, ela fica prejudicada, os espaços estão fechados, mas, acima de tudo, instituições na área cultural como o SESC, como o SESI, elas são de extrema relevância e elas podem continuar as suas atividades no ambiente online. Então, eu queria aqui colocar essa questão de nós fazermos um trabalho nesse sentido e dizer que também enxergo que, nesse ambiente atual de grandes desafios, a questão de como vamos investir o orçamento existente, e que é pouco, ela precisa ser bastante discutida. Nós precisamos ver exatamente em quais ações esse recurso pode multiplicar, inclusive a partir de determinados percentuais ou de determinados valores de orçamento. Nós precisamos buscar aquelas instituições, aquelas instâncias que colocam recursos na cultura e tentar multiplicar esse dinheiro, né? Então, no próprio PL 1075 existe uma perspectiva de possivelmente exigir contrapartidas locais. Então, nós precisamos ter orçamento para essas possibilidades e precisamos usar isso para multiplicar o pouco dinheiro que temos, o pouco orçamento que temos à disposição. Então, é nesse sentido, essencialidade da cultura, reconhecimento como atividade essencial, essa questão da gente trabalhar como apoio a essas estruturas existentes, porque nós sabemos que o nosso fazer cultural, ele, no dia a dia, ele depende muito dessas instituições, como SESC, SESI, entre outras, e essa questão de que, diante das múltiplas demandas que temos, inclusive a gente vem recebendo muitas demandas novas de escolas de dança, escolas de teatro, escolas de música, etc., nós precisamos ter um olhar sobre a questão da política pública de cultura, um olhar bem mais abrangente. E aí é preciso ver como é que nós podemos fazer esses parcos recursos que temos, vai desde o orçamento até mesmo a questão de pessoal, como é que a gente pode atender mais e de uma forma melhor. Era isso, obrigado. Obrigada, Caio. Eu acho que agora tem o Arrisson e depois o Leonardo pede para encerrar, fazer a última fala. Então, vamos ouvir o Arrisson. Espera aí que tem mais gente, eu já vou me organizar aqui, mas acho que depois do Caio é o Arrisson. É o Caio. Sou eu agora, Luciano? Oi, Luciano, me ouve? Pode falar, Arrisson, a gente está te ouvindo. Eu vou colocar uma pauta, um encaminhamento muito rápido e muito simples. Enquanto gestor de cultura, uma dificuldade que estamos enfrentando aqui em Paranaguá, e acredito que nos outros locais também possam estar enfrentando isso, e acredito que o Conselho pode ajudar. Aqui estamos trabalhando em editais online, transformando o que temos em online, o que é viável fazer, e trabalhando em novos editais. Porém, existe uma dificuldade dos artistas e da área, de alguns, não de todos, que é a conexão à internet para participar desses editais e colocar os seus trabalhos aí na rede. Então, eu gostaria de propor aqui, através do Conselho, uma consulta à Copeltro, como que fosse, se é possível eles disponibilizarem um acesso à internet aos artistas que participem de editais, como é feito, por exemplo, na temporada aqui no litoral. A Copel disponibiliza a internet gratuita aí na área de praia, em algumas praças. Se é possível trabalhar em um projeto, em uma viabilidade parecida com isso. É uma questão, acredito que simples, obviamente, deve ser analisado lá as restrições da Copel, de outras empresas que sejam, mas eu gostaria que o Conselho analisasse essa pauta e se é possível fazer esse encaminhamento à estatal. Tá? Obrigado. Obrigada, Arrisson. Acho que o próximo a falar, então, é o David Ojuca.
Eu acho que pode ser, não sei aqui a ordem, mas tanto faz. Pode ser o David e depois o Juca, e aí o Leonardo encerra, tá bom? Vamos lá, David. Oi, passa para o Juca, eu vou depois dele. Estou terminando de fazer umas anotações aqui. Pode ser? Tá bom, Juca, então é você agora, por favor. Ok, obrigado, Luciana. Muito importante, eu quero fazer aqui coro e reforçar as colocações do Caio, eu acho importantíssimo, né, nesse momento, a gente fazer essa solicitação. Eu quero ser breve aqui também e fazer uma contribuição, acho importante que a reunião aconteça extraordinariamente na semana que vem, dada a situação que nós estamos passando. Gostaria de propor aí na fala da Eliette essa alteração da lei. Eu realmente não sei dizer se isso já está previsto, eu tenho uma previsão, mas no Sistema Nacional de Cultura prevê também os sistemas setoriais de cultura. E eu acho que uma forma da gente encurtar essa distância com os setores da dança, teatro, circo, enfim. Nós temos representações, a gente vê representações, mas há uma dificuldade muito grande de nós nos relacionarmos com a base. E os sistemas setoriais ele poderia ajudar, né, a encurtar essa distância. Se nós pudéssemos compor, se isso for necessário lei, enfim, pudéssemos compor os sistemas setoriais por meio de colegiados de dança, teatro, audiovisual, enfim. Alguns estados trabalham dessa forma, pelo menos até um bom tempo, o Léo vai poder falar com mais propriedade, mas até um bom tempo o Conselho Nacional de Cultura também trabalhava dessa forma, e eu acho que é uma forma muito produtiva da gente ligar com a base nossa, né? Então, fica aqui uma sugestão, se a gente puder futuramente discutir isso, encontrar um meio, né, de aprovar e fazer com que possamos trabalhar também pelos sistemas setoriais. E um momento como esse, por exemplo, seria muito útil essa discussão por meio dessa camada setorial, para que a gente pudesse também trazer esses anseios da nossa sociedade, né, das nossas bases para essa discussão do Conselho. É isso, muito obrigado, pessoal. Obrigada, Juca. Vamos chamar o David, mas antes o nosso colega de conselho, o Laércio Lopes de Araújo, ele é o representante da Secretaria da Fazenda, ele acabou de chegar. Então, vou pedir para ele se apresentar, para todo mundo conhecer, e aí a gente volta para a fala do David e a fala do Leonardo, e aí a gente encerra essa fase de sugestões e concluímos a nossa pauta e reunião aqui com os últimos informes. Então, Laércio, por favor, se você puder se apresentar para nós, por favor. Acho que o Laércio teve que sair de novo. Não tem problema, vamos lá. Se ele entrar, a gente pede para ele se apresentar, senão valeu a intenção. David, é você agora, por favor. Isso, obrigado. Então, só para um adendo aí, para reforçar o que o Norbert já tinha levantado, externar aqui, né, a minha visão, tipo, acerca da importância, né, dos trabalhos da comissão serem retomados. Se eu não estiver enganado, eu acho que o tempo, né, o biênio anterior já deve ter expirado. Se eu não estiver enganado, expiraria em maio, nesse mês, né? Então, eu acredito que vai ter que iniciar, né, do começo. E aí, a importância, né, de que seja retomado para pautarmos soluções em meio, né, a essa pandemia, para que o pessoal da cultura, nesse ramo da literatura, leitura e livro, possa encontrar um meio de difundir o seu trabalho, né? O contador de histórias, né? Fortalecer aí. A gente estava debatendo no biênio anterior a respeito aí do fortalecimento, né? Dos agentes de leitura, né? Da promoção dos agentes de leitura. E também foi levantado nas audiências públicas outra pauta, né, específica,
que o pessoal das bibliotecas tem reclamado, né, que não tem ocorrido a renovação, né, do acervo, né? Então, tá bem deficitário. E aí, para que haja, né, o nosso pedido para que haja celeridade, para que os trabalhos sejam, enfim, né, retomados, para pautarmos soluções. O foco principal daí seria, né, de forma emergencial, né, extraordinária, levantarmos soluções alternativas para que este grupo específico de agentes culturais possam ser amparados. O que pode ser feito, né, com a licitação vigente, ou precisa ser feita uma nova licitação, né, licitação, eu acho que eu estou trocando a palavra, não é licitação, edital, perdão, edital. E para que eles possam fazer algum projeto e consiga trabalhar, né? Então, eu vejo uma importância para a gente montar essa composição, né? Depois, a gente pode estar ligando, né, na superintendência, conversar com você, né, o Norte, outro pessoal que possa colaborar, com a Eliette também, né? Quem tiver aí nomeado por vocês para liderar aí a futura comissão, da gente tratar aí desses pontos, né, importantes aí nesse momento. Tudo bem? Obrigada, David. Eu vi aqui que o Elcio também pediu para falar depois do Leonardo. Então, vamos falar acho que pode ser o Elcio, o Leonardo, e depois nós encerramos, gente, por causa do nosso tempo, são 10 para meio-dia, a gente ainda tem algumas questões para serem tratadas, e nosso prazo é 12h30, a gente não gostaria de passar, acho que a gente deve ser pontual tanto no início quanto no final. Então, Elcio, quer falar? Pode falar. Não pode falar. Falo? Desculpa, eu acho que eu perdi na vez, né? Então é o Leonardo, começa. Pode ser. Tá, então eu só queria, na verdade, três questionamentos bem rápidos aqui, só para eu me situar. Quem que é o representante da cadeira da Universidade Federal do nosso grupo? Segundo o regimento, existe uma indicação, né? Quem que é a pessoa? Vocês sabem, podem me informar, por gentileza? E eu também gostaria de saber se esse ano, nessa gestão, nós aquele prazo que a gente faz a atualização da lei estadual de cultura, alguma coisa nesse sentido, e também as comissões setoriais dos planos, né, de cultura. A gente vai encampar esses trabalhos nessa gestão. Parece que existe, né, essa atualização da lei em determinados períodos, e eu não lembro como foi na gestão anterior, se isso é a cada 4 anos, a cada quanto tempo que isso acontece. E a última sugestão aqui, a última coisa que eu gostaria de falar, é que, então, se vamos fundamentar e formar essa comissão para discutir aí, né, um avanço nos pacotes aí, nas medidas emergenciais, no sentido de contribuição, obviamente, né, que isso possa ser feito, talvez, no grupo, né, sugestões, encaminhamentos, para que a gente possa condensar isso e transformar isso num trabalho prático quando essa comissão pudesse reunir. E eu não sei, Luciana, Eliette, se vocês também visionam dessa maneira, que de repente essa comissão pudesse já ir se preparando até para a próxima reunião extraordinária, não sei se vocês acham isso viável. Então, são três coisas que eu gostaria de encaminhar, assim, da minha fala, por favor. Obrigada, Leonardo. Elcio? Tá, eu só queria, bem rapidinho, reforçar isso que o Caio levantou, é muito importante sobre a questão da essencialidade do reconhecimento da cultura como emergencial, né, assim, porque dentro do contexto, inclusive daquilo que eu tinha colocado, que se discutiu o pacote emergencial, acho que essa redefinição, ou na verdade, né, esse status da cultura, se torna muito importante a gente discutir isso, inclusive também à luz de números, né? Olha só, em 2019, quando a Secretaria de Cultura ainda, por conta até do decreto do ano anterior, ainda era sozinha, ela tinha um orçamento de 103 milhões.
esse orçamento baixou agora, com a fusão com a comunicação, para 98 milhões, ou seja, a gente perdeu, em tese, 5 milhões, né? Então é importante a gente ter essas discussões, né? Esse posicionamento. Então, assim, só pensando que essa fala do Caio reforça essa emergência da gente discutir isso daí. Seria só isso. Muito obrigado. Luciana, tem que ligar o microfone, a gente não está mais te ouvindo. Desculpa, esqueci de ligar o microfone. Tem como eu fazer uma fala rapidinha? De entendimento. Soraya, a gente encerrou as inscrições, mas se tiver um poder de síntese bem rápido, a gente deixa você fazer falar mais uma coisa. E aí, depois da Soraya, eu gostaria que todo mundo assim, tivesse um pouco de união nesse momento e deixasse a gente fazer um encaminhamento final. Tá bom, Soraya? Fala. Sim. Em termos dessa alteração da lei que está sendo proposta com relação às eleições, as vacâncias, eu sugiro e faço um apelo que pensemos a cadeira do circo e que aproveitemos a oportunidade de inclusão da cadeira hip-hop juntamente com a do circo. Eu acho que o circo, por 2 gestões, deixou vago seu espaço dentro do conselho. Então, eu aproveito essa oportunidade e aí faço esse apelo aos conselheiros para que pensemos a inclusão desta cadeira que há 2 gestões eu venho intermitentemente lutando. Era só isso, que fique para discussão na próxima reunião. Obrigada. Obrigada, Soraya. Então, vamos lá, vou pegar algumas anotações aqui. Eu sugiro que, ao invés de nós fazermos a reunião na próxima semana, na quinta-feira, como ficamos estabelecidos aqui, então, uma reunião no dia 4 de junho, eu sugiro que essa reunião seja feita dia 28 de maio ou dia 29 de maio, nessa semana ainda. Por quê? Eu vejo que a questão das medidas emergenciais, elas são uma preocupação com vocês e nós estamos trabalhando muito para que todas as medidas emergenciais sejam publicadas ainda em maio. Tive uma longa conversa ontem com a nossa procuradora e ela tem essa promessa de que todos os nossos editais voltam ainda essa semana para publicação. Essas medidas não foram passadas não foram discutidas com o Conselho, porque o Conselho está tomando posse hoje, e foi uma outra grande luta conseguir essa posse do Conselho, porque, como vocês sabem, nesse momento de pandemia, vocês podem imaginar o tamanho da demanda do governador para assinar todos os documentos, são coisas muito emergenciais, e o foco está muito em salvar vidas nesse momento. Então, quando eu assumi, conversei com o Guto Silva, nosso chefe da Casa Civil, fui lá fazer um pedido, que era, enfim, quem pede muito não tem foco, né? Então, eu fui lá e falei, Guto, a urgência nesse momento é dar posse para o nosso conselho. E ele prometeu isso para mim, ele falou, vou despachar com o governador amanhã e esse vai ser o primeiro assunto que nós vamos despachar. E mesmo com toda essa urgência, a gente tem o tempo, vai nos engolindo, né? A gente está conseguindo tomar posse hoje, estou muito contente, mas se a gente esperasse a posse do Conselho para agora discutir medidas emergenciais e passar tudo pela aprovação, a gente perderia o timing. Eu acho que já estamos com isso um pouco, tardio, mas é o máximo que a gente precisa, o mínimo que a gente precisou de tempo, porque como muitos de vocês são gestores, sabem que nós temos, infelizmente, uma burocracia que precisa ser cumprida. Nós lidamos com dinheiro público e o Giovanni pediu até uma flexibilização nas regras aí da documentação, a gente tem isso como meta, então alguns editais a gente conseguiu transformar num credenciamento para pedir a documentação depois, mas a gente não tem muito como fugir
de certidões, porque é recurso público. Então, do mesmo jeito que a gente precisa ter agilidade, a gente também precisa ter a preocupação. Então, como o nosso prazo é maio e a gente quer cumprir ele, estamos trabalhando para isso, a gente gostaria de publicar os editais todos até sexta-feira. Então, sugiro uma reunião que nós façamos na quinta-feira, na hora do almoço, quinta-feira de manhã, eu ajusto a agenda aqui, para eu passar todos esses editais e nós discutirmos exatamente o pacote de medidas, pensando no seguinte, que qualquer grande alteração implica num atraso do lançamento dos editais. Eles só foram lançados, eles não estão publicados ainda, mas eles só foram trabalhados nesse tempo, sem passar pelo Conselho, em função do nosso prazo urgente. Mas acho importante dividir isso com vocês, explicar de que forma eles foram feitos, quais são os critérios, ouvir a opinião, e aí juntos a gente decide. Vocês acham que precisa de uma nova alteração? Vocês têm uma ideia completamente diferente? Vamos fazer medir mesmo, o que é melhor? Lançar desse jeito e agora, ou mudar, e com isso teremos que reenviar para a PGE e perdemos um pouco esse timing. Foi uma decisão que eu assumo a responsabilidade, foi tomado por uma questão do tempo mesmo, não é uma forma normal que a gente trabalha, mas esse momento precisou uma ação e eu resolvi enfrentar dentro do poder, enfim, resolvi enfrentar, achei que essa era a melhor forma de conduzir. Então, sugiro, só um pouquinho, não pode ser às 14 horas, às 14 eu não posso. Ou então, vamos definir aqui, a gente manda no grupo, daqui a pouco, para vocês, o horário, se pode ser quinta-feira de manhã ou sexta-feira de manhã, lembrando que está tudo pronto para lançar os editais na sexta-feira. Eles não estão prontos, eles estão na PGE ainda, mas eles estão a caminho, e eu tenho falado sempre com a Letícia. Bom, então, aqui é a sua aprovação das medidas, era isso que queria conversar. Rosane fala do apoio aos técnicos da área cultural. Rosane, nós temos um programa do governo do estado chamado Recupera Paraná, que é um programa de apoio e fomento, não é específico para a área cultural, mas ele é também da área cultural, porque senão o governo teria que lançar um pacote para a área cultural, um pacote para enfim, um para cada área do Paraná. E somos muitos, então o que existe um pacote abrangente onde também atende a área cultural. O que nós pudemos fazer dentro do orçamento que tínhamos foi os editais que foram anunciados. O papel da TV Paraná Turismo, a TV Paraná Turismo, ela não faz parte da área da cultura, ela é ligada à comunicação. De qualquer forma, nós lançaremos uma plataforma digital para exibição de conteúdo artístico paranaense, não só para os paranaenses, mas para os brasileiros e para o mundo. Nós vamos lançar um edital de licenciamento de filmes para exibição nessa plataforma digital. Pensamos em fazer um licenciamento de filmes para exibição na TV Paraná Turismo. Porém, a gente tinha um valor e achamos que era melhor. Como para fazer um licenciamento para a TV, existe não é um imposto, é uma tarifa que tem que ser paga, que é maior, não é uma tarifa, esqueci o nome Não é o ECAD, é como se fosse um selo. Alguém, pessoal do audiovisual, aí pode me ajudar nisso, me fugiu a palavra agora. É o CPB. E aí, ele tem que pagar esse CPB para cada TV que vai exibir. E aí, esse valor é muito alto, e isso diminuiria o número de selecionados que nós teríamos. Achamos melhor deixar a TV fora disso,
vamos licenciar para colocar na plataforma digital e assim a gente consegue atender mais pessoas nesse momento que estão precisando. A Rosane, então, era isso que vieram as dúvidas. A Soraya, vamos retomar a questão das macros. Acho que isso é um assunto que pode entrar na nossa pauta, não para essa. Acho que vocês vão enjoar de se reunir, né? Porque estamos juntos terça, estou sugerindo que a gente se veja na sexta e que a gente volte a conversar na próxima semana. Mas, enfim, essa reunião dessa semana eu acho que é bem importante para tomarmos a decisão do que fazer no pacote de medidas. E aí, para outra semana, eu sugiro que isso entre na pauta, as políticas macro-regionais que a Soraya está... Ordinária? Então é para reunião ordinária, isso. Enfim. Bom, Giovanni falando em alterar o Profice. Veja, Giovanni, o nosso edital já foi... Desculpa, gente, era uma pessoa que eu não via fazia tempo. O nosso edital do Profice já foi lançado. Você alterar isso agora muda muito, muda o escopo, e aí é uma mudança muito grande. O nosso jurídico entende que isso geraria um problema. Nós podemos fazer uma consulta PGE, entendemos que essa sua sugestão ela é importante, seria muito bom se nós pudéssemos mudar, mas aí, assim, se nós tivermos que fazer um novo processo seletivo e abrir para recurso, eu sei que são só as pessoas que já foram aprovadas, né, na fase documental e tudo, mas isso cabe muito recurso, e a gente tem medo que isso atrase o processo. Nós temos uma questão no Profice, que é o seguinte, a gente tem para esse ano 10 milhões... Quanto que é para esse ano de recurso? Porque, assim, o Profice ele tem um período de captação. A gente tem um período de 10 milhões para captar esse ano e mais... a gente tem 16 milhões para captar esse ano. A gente pediu para a Cefa para baixar isso em função de que a gente quer deixar um recurso maior para o próximo ano, isso está em negociação ainda. Mas se a gente não soltar esse resultado logo, a gente perde o prazo de captação. Quanto mais a gente atrasa, menos tempo a gente vai ter para captar. E aí a gente pode perder o dinheiro mesmo, que a Cefa disponibiliza para a gente. Esse ano você pode captar até tanto. Se a gente não tiver tempo de captar, o ano que vem, a gente vai ter mais projetos sem opção de captação, porque o dinheiro foi disponibilizado esse ano. Então, a gente vai até fazer uma consulta PGE, mas eu acho que isso... enfim, atrasa muito o processo. Não podemos flexibilizar. Assim, sobre os nossos editais, a gente vai fazer a reunião aí quinta-feira, você vai ver que tem questões de políticas afirmativas, sim, isso é uma questão que foi pensada. Soraya, Giovanni, o Caio, reconhecer a cultura como uma atividade essencial, é uma bandeira que a gente tem levantado aqui, mas a gente entende que nós temos que ter bastante prudência também nesse momento. Tem o secretário de Saúde que está conduzindo todo esse processo. O Paraná é um estado que está com muito controle de tudo. Então, isso é uma questão que a gente defende internamente, mas o comando de toda essa definição está na mão do nosso secretário de Saúde, que está fazendo com maestria. Apoio aos espaços independentes, concordo que precisamos, não temos orçamento no momento, mas quem sabe quinta-feira, quando nos reunirmos, a nossa realidade será diferente com a aprovação aí da PL, estamos torcendo para isso, e aí nós teremos muito trabalho aí para a gente poder definir essa questão de transferências aí do fundo a fundo, e por falar nisso, eu sugiro que esteja na nossa próxima pauta a regulamentação do fundo a fundo. Eu acho que a gente tem a lei, mas isso precisa ser regulamentado, e isso eu acho que é uma urgência que precisamos discutir.
O Aisson pediu para propor a Copel Telecom disponibilizar a internet. Aisson, se você puder formalizar isso, faça um ofício e mande para a superintendência que nós faremos o encaminhamento necessário. O Juca também fala sobre os sistemas setoriais da cultura. Eu vou pedir para a Eliette falar um pouquinho sobre isso, né? Daqui a pouco, Eliette, só um pouquinho. O Leonardo pergunta quem é o representante da Universidade Federal e o representante não veio hoje, ele chama Paulo Ricardo Opusca. A atualização da lei... eu anotei isso, atualização da lei, agora não me lembro mais o que era. A atualização da lei. A atualização da lei é de 4 em 4 anos, Leonardo. Então, faremos essa atualização em 2021. Então, a comissão para trabalhar em grupo, é isso. O Elcio também falou da reconhecimento como atividade essencial, e aí eu já respondi isso para o Caio. Eu acho que era isso que precisávamos. Deixa eu voltar aqui para nossa roteiro. Então, definição para a próxima reunião. Tá todo mundo de acordo? Acho que a gente consegue, mandamos no grupo se a reunião será quinta ou sexta pela manhã. Eu acho que é importante, mesmo que nem todos consigam participar, mas quanto mais pessoas a gente tiver, a gente resolve. Sim, gente, é o seguinte, estão pedindo a minuta do edital para enviar, mas isso a gente não pode fazer, porque a gente não pode, um edital público, não posso passar para, tem sigilo, todo mundo tem que saber ele ao mesmo tempo. Como nós vamos publicá-lo na sexta, a gente apresenta na sexta e já publica, a não ser que juntos decidimos que é melhor a gente não publicar algum dos editais, e aí a gente assume essa responsabilidade, não publica, mas se tudo estiver ok, a gente pode decidir na reunião, apresentar e já publicar. Então, não tenho como mandar o edital antes, isso pode causar um problema de um edital desse vazar, e é um problema mesmo, a gente tem, uma condição de igualdade para todos. Estratégias de implantação do sistema. Isso aqui é o que é? Sistema Municipal de Cultura. Da Soraya, da política macro. Tá, isso nós vamos discutir na próxima pauta. Pacote de medidas já conversei, cada bancada se reúne, enviar até quinta-feira por ordem de prioridade. Não, isso aqui não precisa, porque nós já decidimos. E acho que é isso. Então, encaminhamento, vamos lá. Grupos de... peraí. Chegou agora o Laércio. Agora eu acho que está aí o Laércio. Vamos, antes de encerrar, vamos conhecê-lo. Laércio, você está nos ouvindo? Pode se apresentar um pouco para nós, por favor? Bom dia, perfeitamente, dá para ouvir tranquilo. Eu peço desculpas por ter entrado com Laércio, atrasado. a gente não está te ouvindo. Acho que o áudio está